Ok, boa tarde a todos também, obrigado por terem aparecido. Eu acho que em relação à conversa que vamos ter sobre o livro, acho que começava por falar, por passar a palavra ao Fernando, para ele falar um pouco da concepção do livro do ponto de vista da realização dos desenhos e como é que eles foram pensados, como é que esta série foi começada, como é que essas imagens são trabalhadas, porque obviamente o que agora temos, o resultado do livro, já é um processo mediado daquilo que é o trabalho inicial, que vocês podem ver aqui também alguns dos originais, cerca de metade dos originais que estão no livro, mas falar um pouco de como é que toda esta série começou, como é que foi desenvolvida, como é que as imagens foram tratadas, reenquadradas, pensadas na sequência, e começávamos se calhar por aí, e depois obviamente faremos depois uma série de comentários, eu e a Sandra também, aquilo que nos parece que podemos concluir a partir daquilo que é o trabalho que nos é apresentado pelo Fernando. Boa tarde. Queria também agradecer aos presentes e aos editores que foram hiper generosos, realmente. Foi absolutamente incrível esta odisseia e esta aventura maravilhosa. E à Sandra também por estar aqui. O trabalho foi... este trabalho vem de há cerca de 4... neste caso já tem para aí 6, 7 anos. E começou por um retorno ao desenho, que eu já não desenhava propriamente em termos de desenho, propriamente de produtos acabados, há muito tempo, e entretanto decidi começar a desenhar e comecei por desenhar moda. E porque eu fiz uma mestrado da relação entre, se calhar por isso, fiz uma mestrado da relação entre a arte e a moda, fiquei fascinadíssimo com a moda a partir daí, e portanto partiu daí. Entretanto chegou um ponto em que pensei, isto não chega, eu já estava a esquecer da moda, estava a entrar nos rostos dos modelos e pensei, os rostos não chegam porque não acontece nada, eu tenho que ir para o corpo. Ora bem, mas os modelos nem sequer têm corpo, como é que eu faço a minha vida? E então foi para por pornografia, sendo que começo com a pornografia de uma maneira absolutamente básica e portanto normal. Só que depois também não acontecia nada. Portanto, e depois comecei a tentar realmente close-ups, portanto, crops, portanto, fazer zooms muito fechados. E pronto, e foi assim durante uma série de tempo. Só que, entretanto, aconteceu uma coisa muito curiosa, que era, eu fui àquilo que era mais normal do que nós sabemos. Porque tanto a moda como as imagens pornográficas, ou seja, que a imagem for, que seja dos mídia, como nós sabemos, está sujeito ao regime da pose. E o problema da pose é que a pose está sediada num regime geométrico invisível, mas que está lá. E que, entretanto, esse mesmo regime geométrico aprisiona tudo o que lá for fixado. E, portanto, como o regime geométrico, como nós sabemos, não faz parte da ordem do humano, mas do inumano, toda a geometria profundamente geométrica não é humana, eu entrei em paranoia porque simplesmente não acontecia nada. Portanto, tudo aquilo estava morto. E pronto, e portanto tive que ir para outro sítio. E para onde é que eu fui? Fui para as imagens pornográficas amadoras. Tão amadoras algumas que até as pessoas têm ou máscaras ou umas coisas para não serem reconhecidas. Portanto, porquê? Porque, no fundo, o que eu vou percebendo é que é tipo um grupo de amigos que decide ter um sexo em conjunto, ou seja o que for, ou os dois simplesmente, e pegam numa máquina, estão para ali a brincar e depois decidem pôr aquilo nas redes sociais, ou seja, num sítio qualquer. E pronto, e isso realmente foi aí que tudo começou a acontecer. Portanto, todos os desenhos que vocês veem nascem de imagens de amadores. Porquê? Precisamente porque essas imagens de amadores não estão agarradas a essa mesma geometria. Portanto, as coisas estão realmente a acontecer. Foi isso que eu senti. Portanto, não estou a dizer que seja verdade, mas eu estou a falar daquilo que eu sinto, não é? Pronto. E, portanto, foi isso que aconteceu. Portanto, ou seja, as imagens nascem daí, portanto, nascem desse fascínio por uma coisa que era absolutamente real, portanto, enquanto que as outras viviam no reino da imagem, não é? Portanto, uma imagem que está regida por essa grelha geométrica,
Ali não havia grelha nenhuma, portanto aquilo era o que estava a acontecer na realidade, que era apanhado. E pronto, e mesmo nessa mesma realidade de amadores, eu fazia zooms, portanto os zooms que vocês veem, e depois fazia o que toda a gente faz, ok, então vá, estou no computador a olhar para a imagem, pego na imagem, depois vou para o Photoshop, depois faço um cropzinho, vou fazendo zoom, não sei o quê, ai que isto parece fixe, vamos desenhar. Passava 2, 3 dias, olhava para os desenhos, mas isto não é nada, mas não acontece coisa nenhuma, isto não pode ser. E então o que é que eu fiz? O que é que eu fui tomado a fazer? Estatelar-me no sofá, com um iPad minúsculo, e a fazer assim ao iPad, portanto, abre a imagem, fecha a imagem, põe para o lado, põe não sei o quê, até que alguma coisa acontecesse. E se podia durar horas, até que alguma coisa acontecesse. E quando finalmente acontecia, eu ia desenhar e fazer aquilo que vocês veem. Pronto. O que eu me fui apercebendo é que quando, ao longo do tempo, fui percebendo que o que eu queria realmente era que todo o espaço exterior desaparecesse, só existiam corpos. Para existirem corpos tinha que haver uma coisa, não podia haver olhos, nem um olho vocês aqui veem, vocês veem tudo. Veem bocas, veem tudo, mas não veem olhos. Porquê que não veem olhos? Precisamente para não haver a devolução do olhar, para que aquilo pertença realmente a quem vê. Sejam só matéria corporal, mais nada. Pronto, depois o que é que acontece? No meio do processo, eu começo-me a perceber que, afinal, o material que eu escolhi de propósito, não foi à toa, tinha muito grão. Portanto, e o facto de ter muito grão impedia que, quando estamos próximos, que nos apercebamos do que realmente está a acontecer enquanto acontecimento, portanto, enquanto ação. E é nesse push and pull, portanto, nesse vai e vem, nessa dialética que as coisas acontecem. Quando vocês se aproximam do desenho, vocês começam a perder os limites das coisas. As coisas começam a não se perceber muito bem o que é. Tem que ter distância para isso acontecer. Portanto, no fundo, é isso que se passa. Pronto, entretanto, em relação aos enquadramentos, que me comecei a perceber, que eu estava um bocadinho a dizer, depois desviei um bocadinho, que é, o que eu me fui apercebendo é que passou a existir a noção de que, além de estarem fechados, tinha que acontecer uma coisa, tinha que haver um acontecimento, ou seja, algo que vai acontecer no momento de se olhar. Quando nós olhamos, alguma coisa vem de algum lado e vai para algum lado, ou seja, existe este regime da passagem, existe qualquer coisa que está a passar. O que nós vemos é um simples flash, portanto, é um momento de contacto dos corpos que logo a seguir vai para a luz. Daí esta luz também muitas vezes de quase goiesca de vez em quando, portanto, coisa de onde os negros têm que existir, chegou um ponto em que eu estava a teimar. Houve N imagens que eu tirei que eram maravilhosas e tirei simplesmente não havia negros. Porque tinha que haver negros, tinha que haver esta passagem, tinha que haver este regime de passagem. E, portanto, o que acontece é que nós temos imagens que são péssimas, portanto, que são horríveis, mesmo em termos de resolução, de leitura, são mesmo terríveis, porque as imagens de amadores, como vocês sabem, aquilo não há luz, não há nada, simplesmente está-se não sei aonde e fotografa-se, portanto, é tudo muito mal. Portanto, e é esse trabalho de trabalhar a luz, de ver isso tudo, não é? Para que realmente exista esta homogeneidade, que acho eu que existe, porque realmente há essa noção de um movimento produzido pela luz, não é? Pronto, e por isso mesmo é que, como há esse contacto dos corpos brutal, não é? Portanto, coisa, mas depois há esse regime da passagem, o que acontece é que há esse instante do encontro dos corpos é dilatado precisamente para entrarmos nessa passagem, nessa qualquer coisa que vai para outro, portanto, não fica ali, não é? Pronto, e só assim é que, isto foi o que eu comecei a fabular, não é? Só assim é que era possível fazer uma sequência, fazer um livro, porque senão cada uma ficava cristalizada só por si própria, não é? Pronto, basicamente é isto. Pronto, e o que na realidade acontece aqui é que
no fundo, o que eu estou a fazer é infabular, portanto, a terem, portanto, a perceber-me ou a tentar materializar aquilo que eu acho que acontece connosco. Porque quando nós estamos num espaço público a ver, portanto, ou num espaço público, se continuarmos em internet, no espaço público, estamos a ver imagens que já são mediadas, que já não aconteceram, mediadas pela fotografia, que é algo que é absolutamente congelado, portanto, que é memória, ou nem memória nenhuma, é simplesmente a referência a um acontecimento qualquer que já aconteceu. E o que me levou a fazer isto foi realmente o tentar dar vida a algo que já tinha morrido há muito tempo. Estão a ver? Portanto, este fenómeno de tentar compreender como é que nós nos transformamos aquilo que vem do exterior, não é? E como é que lhe damos vida no nosso mundo da fantasia e no mundo das pulsões eróticas e tudo mais, não é? Portanto, como é que nós fazemos isso? Portanto, e basicamente é isto. Portanto, agora depois passo a palavra a outros que eu já falei muito. Então, em relação à concepção do livro, quando há cerca de 3 ou 4 anos comecei a ver os primeiros desenhos que o Fernando estava a realizar desta série, ao fim de vários que o Fernando entanto já tinha realizado, falei-lhe nessa hipótese que achava que seria interessante de podermos pensar na utilização desses desenhos enquanto publicação. Isto porque os desenhos pareciam que tinham esse potencial narrativo de poder funcionar como uma espécie de, para mim sempre funcionaram como uma espécie de estilos de uma história que não é identificada, exatamente pela razão que o Fernando há pouco estava a dizer, ou seja, não há, enquanto na fotografia mais standard, digamos, erótica, muitas vezes, ou na moda, como o Fernando disse antes também, existe essa questão da identificação com a pessoa, com o modelo que está a ser fotografado. O que distingue a pornografia, mesmo a nível também tradicional, muitas vezes é essa questão do close-up, não é? A diferença muitas vezes entre a pornografia e o erotismo tem a ver com a questão do enquadramento, com a ideia de aproximar e de fechar mais a imagem sobre a zona onde está a decorrer uma determinada ação erótica ou sexual. E, portanto, achei que era interessante essa ideia de usarmos os trabalhos de um modo que fosse quase uma sequência cinematográfica, que obviamente é construída na cabeça de cada espectador, que é forte, e nesse sentido isso agradava-me, é transgressora de certo modo, isso também me agradava. Não é muito também típica naquilo que é a produção artística em Portugal, porque ao contrário de alguns autores que em Portugal se fala da questão do erotismo, é um bocado erotismo soft para estar na sala de estar. Aqui acho que os desenhos são realmente fortes e são realmente sexuais, não há subtilezas a esse nível daquilo que é a imagem em si. Há outras subtilezas, mas mais a nível, se calhar, do que o espectador pode pensar a partir dos desenhos ou do livro, mas não pelas imagens que estão produzidas. E, portanto, esse lado também me interessava, porque é uma coisa que em Portugal não é propriamente, não há assim uma grande produção a esse nível. Mas voltando um pouco atrás, acho que me interessava essa ideia de pensar na sequência enquanto qualquer coisa que tem a ver com a extensão do corpo do próprio espectador, do próprio leitor, não é? E, portanto, a partir daí pensei na concepção também do livro enquanto uma caixa negra, como vocês terão visto. O livro está completamente fechado a negro, tanto nas capa, contracapa, como as próprias folhas estão tintadas a preto, portanto, ele funciona como um objeto todo negro, todo fechado sobre si próprio, que tem a ver só com essa ideia de qualquer coisa que está ali fechada a nível dessas fantasias eróticas, ou pornográficas, como quisermos ver, mas que ao mesmo tempo, exatamente por não haver essa identificação com cada um dos modelos, com cada uma das imagens, ela está aberta à imaginação, que é exatamente o que acontece nesses espaços brancos entre os desenhos. Tal como no livro existem as páginas em branco que vão separando os vários desenhos, também, tal como aqui o Fernando também colocou os desenhos, é